Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Levítico capítulo 7, parte 1ª, episódio de número 378, esta que é a 5ª temporada. Então vamos lá? Passar um tempinho na presença de Deus, meditando em sua palavra, isso é importante, mas por quê? Existe um teórico, esqueci o nome dele agora, um estudante do comportamento humano, um pesquisador do comportamento humano. Ele diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, com quem nós mais passamos tempo, nós acabamos se tornando parecidas, iguais. Se a teoria dele está correta, então passar um tempo na presença de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nos fará parecidos com ele. Certo? Se a teoria dele está correta, mas é isso que a Bíblia diz, que nós precisamos cultivar isso, né? Buscar a presença de Deus é importante para o nosso crescimento, evolução, aí a gente precisa disso. Não para ser salvo, nós já somos salvos pela graça redentora de Jesus, mas se nós podemos ser pessoas melhores, nós precisamos fazer isso, cultivar bons hábitos, amar, que é um verbo, é ação, não se faz de forma... Não adianta só frequentar a igreja, levantar a mão lá. Não resolve a nossa vida somente. Precisa estar em comunhão com os irmãos? Sim, com certeza. Mas a gente precisa também de uma vida devocional. Tá bom? Vamos lá? Levítico capítulo 7, a parte 1ª. Vamos ver o que a gente tem para aprender aqui, que é muita coisa legal. Não sai daí. Fica aí até o finalzinho, hein? Então nós temos nesse capítulo aqui agora, que nós vamos dar início, um relato detalhado da disposição das ofertas que já foram referidas. E é somente quando chegamos às realidades fora dos tipos e sombras que nós encontramos Jesus declarando: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, olha como lembra o sacrifício, né? Os sacerdotes comiam daquela carne. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Eu só não bebi o sangue, tá? Pelo amor de Deus. João capítulo 6, versículos 54 e 55. O sangue expiatório só poderia ser partilhado pela fé. Além disso, o Senhor ele se apropriou da gordura sobre o animal. Era dele aquela parte, era absolutamente necessária para alimentar o fogo. E isso deveria ser dedicado, portanto, a esse uso sagrado e retirado de todo uso profano. Havia outras porções, como o rabo da ovelha, os rins, o redenho sobre o fígado, que eram sempre queimados no altar como a porção de Deus. O princípio geral aqui, queridos, que nós aprendemos, que é muito claro, é de primeiro dar a Deus a sua parte. A obrigação humana é melhor reforçada enfatizando o divino. Se os homens derem a Deus o que lhes é devido, se forem mordomos fiéis a Ele, se guardarem zelosamente a primeira recomendação da sua lei, não prejudicarão seus vizinhos, desconsiderando a segunda. Em alguns casos, o sacerdote ficava com tudo, por exemplo, em uma oferta privada, pelo pecado ou pela culpa, e quando, como nas ofertas pacíficas, o restante era compartilhado com a pessoa que apresentava o sacrifício. A porção do sacerdote era sempre a melhor. O peito ondulado, a perna, os cortes escolhidos, como nós chamaríamos, foram designados aos sacerdotes. Olha que interessante. De fato, existe uma generosidade peculiar imposta a apoiar os oficiais de Deus.
Se os ministros eles forem devidamente considerados, o povo sentirá que é seu dever, como Israel foi instituído a fazer, dar-lhes o melhor apoio possível. Nós notamos que a oferta ela era uma tipificação ou representação de Cristo. Isso intrinsecamente não poderia haver pecado nem santidade no animal oferecido. Não era um ser moral. Tampouco poderia ser o mais sagrado no sentido de remover a culpa, pois não poderia fazer isso. Para esse propósito, Deus nunca exigiu isso, Deus nunca desejou isso. Mas a oferta, pela culpa do Calvário, ela pode literalmente tirar o pecado e assim cumprir a vontade, o desejo e a exigência de um Deus justo e misericordioso. Cristo é, portanto, de fato, santíssimo. E a oferta pela culpa da lei como tipificando ele. No lugar onde imolam o holocausto, imolam a expiação da culpa, versículos 1 e 2 do capítulo 7. Mas o holocausto ele foi morto no lado norte do altar, Levítico capítulo 1, versículo 11. E assim foi o Calvário que ficava no lado norte de Jerusalém, do lado de fora. Por isso é dado como uma razão pela qual a oferta pela culpa deveria ser considerada santíssima. Os judeus têm aqui a aprovação de sua tradição de que os sacrifícios menos sagrados eram mortos no canto sudoeste do altar. Todo homem entre os sacerdotes, ele comeria uma parte ali. Ele se comeria no lugar santo. É coisa santíssima, versículo 6. E isso era o que os judeus distinguiam como comer dentro das cortinas, em alusão ao pátio do tabernáculo, que era fechado com cortinas. Nessas festas, os sacerdotes eles cultivavam comunhão, e a comunhão era religiosa na proporção em que eles tinham a visão de sua fé clara para olhar para o fim das coisas a serem abolidas. A fé é o verdadeiro princípio da comunhão religiosa e cristã. As mulheres entre os sacerdotes, elas que estavam por ali, elas poderiam comer das coisas sagradas, mas das coisas distinguidas como santíssimas, elas não tinham o direito de comer. Desde a queda, aqui a gente vê o ensino da queda até a vinda da semente da mulher, havia uma distinção entre homem e mulher que era mantida, mas agora foi abolida. Gálatas nos ensina sobre essa liberdade e igualdade. Não há mais judeu nem grego, não há mais homem nem mulher. Todos são iguais perante Deus. Então veja que mesmo na manifestação da ira, Deus é amor. E com o sangue da oferta pela culpa, eles, os sacerdotes, deveriam aspergir o altar. O altar era a plataforma elevada sobre a qual os sacrifícios eram oferecidos a Deus. A eminência do Calvário foi mais particularmente considerada o altar sobre o qual o grande sacrifício foi oferecido. No sentido mais amplo, o grande universo é visto, como Paulo vê, como o verdadeiro templo de Deus. A própria terra era o altar. Quando ele escreve a igreja em Colossos, lá no capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim: o bem-estar do universo está preocupado com a morte de Cristo, porque lá em Colossenses 1:20 diz assim, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A aspersão do altar com sangue mostraria que a terra, a herança comum do homem que foi amaldiçoada por causa dele, é redimida com o preço do precioso sangue de Jesus. E sendo redimida pelo preço de seu sangue, também está destinado a ser resgatado pelo poder de seu braço. Que coisas gloriosas!
que estão em reversão da manifestação da pessoa de Jesus. A Mishnah, lá em hebraico, que significa repetição do verbo shaná, estudar, revisar, é uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, e chamada de Torá oral. Ela registra uma tradição assim apresentada, que havia uma linha escarlate que circundava o altar exatamente no meio, e o sangue dos holocaustos era aspergido acima da linha, mas das ofertas pela culpa e as ofertas pacíficas, elas ficavam ao redor, abaixo. Eles deveriam queimar a gordura sobre o altar, não a gordura misturada com a carne. Isso não foi oferecido no altar, exceto, é claro, no holocausto, que era proibido como alimento. É muito detalhe, né? Se assim fosse, que embaraços deveriam ter sofrido as consciências deles. Mas não existe nada irracional no serviço de Deus. A gordura queimada, ela foi principalmente aquela encontrada em um estado separado. A gordura do mesentério ali, dos rins ali, interno, a parte interna ali, eles tiveram também o privilégio de reivindicar a pele, chamada de couro, lá no versículo 7 e 8. Esse privilégio provavelmente ela data dos dias do Éden, imediatamente após a queda. Os nossos primeiros pais se cobriram com folhas de figueira, simbolicamente para expressar o seu sentimento de vergonha por causa do seu pecado. E em troca, Deus graciosamente os vestiu com peles, que podemos presumir serem de animais oferecidos em sacrifício. E aqui então estava o manto de uma justiça imputada para cobrir seu pecado e vergonha. Somente os sacerdotes podem comer da carne do animal oferecido, e eles apenas no lugar santo, pois é santíssimo. Versículo 6. Tudo se tornava sagrado quando levado à porta do tabernáculo, apresentado a Jeová. Quando nos dedicamos a seu serviço, no ato de auto-entrega, nós entregamos tudo a Ele. Então, os nossos corpos se tornam um sacrifício vivo. Toda a nossa vida deve ser vivida e gasta diante dele. A oferta pela culpa, versículo 1 e 10 desse capítulo 7, nos mostra o holocausto, a oferta de manjares, dando sustento ao ministro do santuário e ocasião para banquetes. É a intenção da verdadeira religião que aqueles consagrados ao serviço sejam providos liberalmente. O reconhecimento do pecado e a expiação levava a alegria e a vida festiva do homem a crescer a partir da reconciliação com Deus. Tudo isso de forma simbólica, tipológica. Cristo, o sumo sacerdote, é recompensado na santificação de seu povo. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Versículos 9 ao 15, as ofertas pacíficas de ação de graça. Na conclusão das instruções sobre a oferta pela culpa, nós temos algumas orientações sobre essa oferta de alimentos. A oferta deveria ser dada ao sacerdote para que o oferecesse para ser consumido por ele e sua família. Mas aquele misturado com óleo deveria ser dividido entre os filhos de Arão. A razão parece ser aqui econômica. O que foi preparado não duraria e, portanto, deveria ser consumido imediatamente. O que ficaria deveria ser dividido para ser usado de acordo com a conveniência. O Deus da graça é também o Deus da providência. E sua providência está especialmente preocupada com aqueles que buscam sua graça. Após essas notas aqui, meus queridos, a lei do sacrifício da oferta pacífica ela é considerada formalmente. E aí nós vemos ofertas de paz e ações de graça. A oferta de paz, que tem o seu nome, Shelamim, de Shalem, né? Nos lembra Jerusalém, cidade
da paz, né? Salém, apelidada de Eret HaKodesh, Terra Santa. A oferta de paz ela foi instituída para expressar a maneira pela qual as nossas violações da aliança são compensadas por Cristo. Então veja que a oferta, como a variação entre Deus e o homem, é composta por meio de seu sacrifício expiatório. O que então é mais adequado do que expressar a nossa gratidão a Deus em conexão com a oferta pacífica. O louvor ele brota espontaneamente do coração que é reconciliado com Deus pela morte de seu filho. Veja lá Isaías capítulo 12, versículo 1. Havia também uma oferta de pão que acompanhava tudo isso. Uma porção dessa oferta de pão era sem fermento, versículo 12. Essa porção era apresentada sobre o altar. Versículo 14 e 15 fala de ação de graças na oferta do céu. Olha que interessante, geralmente descrevendo qualquer coisa que foi levada ao templo para ser oferecida a Deus. E também expressa o desígnio de todos os sacrifícios para carregar ou suportar o pecado. Nas ofertas da lei isso era típico, mas na oferta de Cristo real, foi levantado em fé e gratidão a Deus. Essa ação ela expressa gratidão à fonte de onde vêm todas as bênçãos para nós, especialmente as de redenção. Cristo é o Senhor do céu, o dom celestial de um Pai gracioso. Ele tornou-se do sacerdote que aspergia o sangue da oferta pacífica. Aqueles que fazem as pazes com Deus, por meio do sangue da cruz, não apenas agradecem, mas desfrutam das bênçãos da ação de graças. E assim, um coração agradecido é um coração que está numa festa contínua, sempre celebrando, sempre louvando, sempre agradecendo uma bênção, uma graça imerecida e que jamais poderia ser paga, porque não tem preço. Eu te encontro no próximo episódio, capítulo 7, parte 2, se Jesus quiser. Amém? A gente se vê em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.